Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Eu tô super feliz de estar aqui com vocês de novo, mais uma vez. A gente teve uma época aí do nosso GrafoCast, só que agora a gente volta num outro formato, com uma proposta ainda mais interessante para falar sobre a escrita. Como que a escrita ela é capaz de mostrar como uma pessoa pensa, sente, age e principalmente dentro do método Radaic, de que forma que você pode usar isso ao seu favor para a sua evolução e você crescer, né? Porque afinal de contas a gente está aqui para querer ter uma vida melhor, mais leve, com mais saúde e mais feliz, não é verdade? E eu tô aqui hoje para apresentar para vocês a Cíntia. A Cíntia tá aqui comigo, ela vai estar nos próximos episódios aqui, porque a gente vai fazer uma série que vocês vão adorar dessa nova temporada, que é A Assinatura Não Mente. E a Cíntia, como uma grafoanalista, grafóloga também, que, ó, grafoanalista, grafóloga é a mesma coisa, tá? Já vai aprendendo aqui comigo, que você sai comigo, que você aprende as coisas. E ela tem uma especialidade super interessante, que é dentro da psicogenealogia, que é uma matéria que ela estuda pra caramba. Então, nós conversando dentro do Instituto Radaic, decidimos fazer um programa especialíssimo para vocês. Uma temporada só de A Assinatura Não Mente. O programa tá quentíssimo. Quentíssimo. Todos os episódios eu tenho certeza que você vai adorar. Mas eu vou deixar você ouvir um pouquinho sobre a Cíntia, quem ela é, aí depois eu vou falar mais um pouquinho e vamos lá. Cíntia, se apresenta para nossa audiência. Olá, eu sou a Cíntia, sou aluna da Letícia, agora já a mais avançada, né, aprendendo bastante, adoro grafologia, psicogenealogia, nome, assinatura, tudo é muito bonito, tudo é muito importante, tudo é muito interessante. E eu gosto muito do nome, na assinatura é um nome. Então o nome tem um sentido, tem uma energia, e na assinatura vamos ver se essa energia está sendo validada ou não. Então vocês vão achar muito interessante, muito importante entender o que a gente carrega. O nome e a assinatura, propagando esse sentido do nome, esse propósito, para que a gente vê. E tem muita coisa muito legal que vocês vão gostar de conhecer e depois até querer se entender. E, gente, vou explicar ainda mais uma parte aqui. A Cíntia, ela é uma das coautoras do livro A Escrita que Conecta. Esse foi um livro que nós criamos no ano de 2024. A gente colocou aqui várias maneiras de você entender como que a escrita pode ser aplicada desde a área dos desenhos com as crianças, no ambiente corporativo para entender melhor as pessoas, e a Cíntia como coautora de um dos capítulos aqui, né, Cíntia? Da parte do desenho. E conta para eles o que você escreveu aqui nesse livro. Eu falei sobre o desenho, sobre os primeiros traços que a gente faz, que são o desenho infantil, que mostra muito sobre o que a criança pensa, sobre o que a criança está sentindo principalmente. Ela não sabe falar, mas ela sabe desenhar. Então é aí que a gente passa a conhecer o que está passando por dentro dela, o que ela está sentindo. E ela vai se expressando, e a gente vai olhando, e a gente vai trabalhando com ela no sentido de acalmar se tiver alguma dor, e no sentido de incentivar se tiver uma alegria mostrando ali. Então a escrita, o desenho é o primeiro. E depois vem os rabiscos, depois vem a letra e aí vai. Gente, a Cíntia, só para complementar também, né? Ela foi professora durante a vida inteira. Então, se tem alguma pessoa que conhece sobre educação, sobre a pedagogia, é esta pessoa. Por isso que eu convidei ela para escrever o capítulo falando de desenhos, porque ela tem uma base toda de uma vida inteira, onde ela sempre falava para mim: Letícia, eu vi o desenho das crianças, eu ficava, não era? Sim. Eu queria entender um pouco mais do desenho, mas eu não tinha como. Antes não tinha internet. Né? Então a gente eu via pelos livros, fazia os cursos, mas não aprofundava. Hoje, quando a Letícia mostrou o desenho, aliás, foi o primeiro curso que eu fiz de desenho, a gente vê como que a expressão ela vem de todas as formas e começa pelo traço, pelo desenho, pela pintura e vai indo, escrita. É isso aí, gente. Então tá vendo que o universo dentro da avaliação da escrita não é só a escrita, mas o desenho e muito mais. Bom,
Feita esta nossa apresentação, vamos ao que interessa. Deixa eu colocar meu óculos, né? Porque afinal de contas a gente vai ficando cada vez mais sábia, porque não tem idade aqui, viu, Cíntia? Né? A gente fica sábia, não fica mais velha, não, mais sábia. Então, hoje a gente vai falar de um assunto que literalmente mexeu com o Brasil. Esse assunto não é muito novo, ele é um assunto já antigo, mas ele ainda está vivo e em pauta. Por quê? É uma história de um crime familiar. Uma menina que mandou assassinar os seus pais. Vocês já devem imaginar de quem eu estou falando, não é verdade? Mas muito se fala sobre esse assunto. Antes de eu falar especificamente da parte da escrita, eu quero deixar bem claro que, como uma profissional que eu sou da grafologia e da perícia grafotécnica, na minha atuação na justiça, o meu objetivo aqui não é rotular a pessoa como a narcisista, a psicopata, mas sobretudo mostrar o que está por detrás, o que existe atrás daquele traço. Porque se você entender que por trás daquele traço existe uma complexidade de uma pessoa, você vai conseguir ver o mundo por um outro ponto de vista. E eu tenho certeza que a sua percepção ao seu redor também vai mudar. Então, se você gosta de algum tipo de vamos falar de coisas para rotular pessoas e não sei o que, aqui não é o lugar, tá? Aqui é coisa séria, aqui é ciência, aqui é conhecimento de verdade. Agora, firula não é comigo não, tá bom? Então vamos falar sobre a nossa história aqui principal, né, Cíntia? A pergunta é, será que seria possível, acho que todo mundo pensa isso, será que tem uma letra que a gente olha e fala, essa pessoa vai cometer tal coisa? Então vamos olhar aqui, eu coloquei pra gente falar sobre esta a escrita. Então dá uma olhadinha aqui só, né? A gente quando olha essa escrita, o que a gente vê, né, Cíntia? A gente vê aqui, ó, uma letra redondinha, a gente vê também uma coisa bonita, né? Fofa. Muito bem. Delicada, né? Você fica olhando, né? Inclusive, eu fui nas ruas e perguntei para as pessoas o que elas achavam sobre essa escrita. E é unânime. Todo mundo acha uma escrita bonita, né? Fala, nossa, que letra linda! E tem gente que ainda diz, parece a minha. Mas a minha queria ter uma letra assim. Igual essa. Queria ter uma letra assim. Aliás, eu sempre quis ter uma letra assim, agora não quero mais não. É isso. Então a gente sempre entende aqui dentro do Instituto Radaic com o método que nem sempre o que parece o que, né, é o que é. Aqui a gente identifica que a pessoa tenta esconder alguma coisa. E é exatamente o nome do episódio de hoje. Letra bonita não salva ninguém. Então põe isso na sua cabeça. As pessoas querem ter letra bonita, não é verdade? Cíntia? Isso, todo mundo quer ter. Pela forma. O pessoal pensa que a forma bonita da letra é a questão. Tem que ter, porque se não tem forma, se tem rabisco, se tem só traços, não é gente boa. Isso então, a roupa da letra é a forma que as pessoas veem, né? E é aí que está a questão, não é isso que a gente tem que ver. Até porque na escola existe um grande incentivo do quê? Do bendito do caderno de caligrafia. E a galera fica louca com essa história. Eu odiava o caderno de caligrafia, não era? Lembra disso? A pessoa ficava desesperada, porque ela não aguentava fazer aquilo. Então, muita gente também me pergunta nas redes sociais, Letícia, então fazer caderno de caligrafia é errado? Muitas pessoas me falam isso. A questão é que não é errado, né? Que a gente sempre estuda. Quando a gente é criança, é necessário que a gente aprenda a escrever, que a gente tenha uma organização, uma clareza, um desenvolvimento. É como fazer um exercício físico, você precisa ter uma base. Só que com o tempo, você vai criando a sua própria fonte. Ela deixa de ser aquela coisa engessada. Porque naquela coisa engessada, para uma criança, né, você que foi professora, não é assim que funciona na educação? É isso mesmo, a gente tem que ter uma letra legível, ligada, unida e bonita. Então, a gente, na nossa formação, a gente nem leva em questão os outros traços. Tem que ter, a letra faz de determinada forma, vai para frente, vai para trás, sobe, desce, e tem que ser na linha direitinho, e não pode ser torto. Então, a gente se preocupa muito com a forma.
com a estética. Mas a criançada vai fugindo dessa estética. Vai fugindo. Eu nunca deixei, forcei para que fizesse determinada da forma como deve ser, assim, redondinha. Mas eu exigia que fosse legível, porque se conseguir, mas eu não tinha noção que o ilegível tinha uma informação. Hoje eu sei. Hoje eu sei sobre o ilegível. E aí, deixava as crianças escreverem, deixava à vontade o caderno de caligrafia, os pais que quisessem o caderno, eu passava a atividade, mas não durava muito, porque a criança não queria fazer. E qual é a idade que na escola é obrigatória, ou era, né, lá atrás? Na alfabetização, logo um pouco depois da alfabetização. Quantos anos? A gente, uns 9 anos, né, porque com 7 anos já está alfabetizado, até um pouco antes, mas quando chega nos 8, 9 anos, a criança fica mais assim, mais solta para poder escrever, né, mais livre. Então ela quer fazer de um jeito diferente. Então. E até tinha criança que escrevia em letra de forma. E aí eu deixava escrever. Então, porque a criança também vai se expressando, né? Ela vai vindo com a característica dela. Por isso que cada criança vai tendo a sua dinâmica, uma segue, outra não, né? Então, o caderno de caligrafia, ele tem uma função que é a estrutura. Depois de estruturado, cada um vai acabar fazendo o seu próprio estilo, né? Então, isso é coerente dentro dessa idade que você acabou de falar. 8, 9 anos depois disso. E lembrando que, agora eu estou recordando você falando, os desenhos das crianças que tinham a letra feia eram os desenhos, tudo rabisco também, uns rabiscos, não era um desenho. E as crianças que tinham a letra redondinha, bonitinha, arrumadinha, eram aqueles desenhos bem estruturados, que a gente sabe qual é o significado hoje, né? Sim. E eu não tinha essa aprendizagem. A gente não tem isso na faculdade de pedagogia, nós não temos isso. Mas é importante ter esse conhecimento. Sim. Mas eu respeitava como eles escreviam. Eu falei, se as letras são diferentes, tem que ter esse respeito. As pessoas são diferentes, por isso que a letra muda. Que é exatamente o que você falou, né? Essa é a grande questão. A pessoa, a gente mesmo olha para uma letra assim, redondinha, bem formada, limpa, a gente pensa assim, é uma boa pessoa, né? Quando você vai fazer recrutamento e seleção no RH, você fala assim, não, essa pessoa é de confiança, vamos contratar porque a letra é boa. Isso tá no inconsciente coletivo, né? Tá no inconsciente coletivo. Como bem vestido e mal vestido. Exato. Tirou da minha boca. É isso aí. Então quer dizer que se você andar na rua e ver uma pessoa bem vestida, eu posso dar minha senha do banco para ela? Lógico que não. Mas as pessoas não ligam, não conectam, porque a gente ainda está numa fase, graças ao nosso trabalho com o Instituto Radec, de mostrar as questões, evidências na escrita que demonstram comportamentos. E isso eu sei muito bem que vai levando um tempo para as pessoas assimilarem, e vocês estão me ajudando pra caramba. Então, a gente acabou de ver que, né, essa assinatura, essa letra aí não quer dizer exatamente que ela é do bem, não, que ela é boazinha, né? Quando eu olho, por exemplo, aqui para a escrita da Suzane, o que aparece, né, que eu posso comentar aqui, é um excesso de controle, porque você vê, né, tudo é igual, tudo é redondo, tudo aqui é muito calculadinho, né? E aí até a direção de linha dela, né? A gente vê os espacinhos aqui, entre as palavras. Parece que foi medido. Isto é bem igualzinho, Desde aqui de cima. A linearidade, né? As linhas são muito certinhas. Os parágrafos. Exato. Eu faço tudo bonitinho, certinho. Tudo perfeitinho. A letra redondinha, bonitinha. Então, nem sempre o que mostra é o que parece, né? Quanto mais essa escrita ela é parecida para ser perfeita, mais isso revela a falta do quê? De integridade interna, porque a gente não é 100% perfeito. A gente tem nossas oscilações, a gente tem um dia que você acorda, tudo tá bem, outro dia você tá... aconteceu alguma coisa com você, sei lá, você foi mal na prova, ou você brigou com o marido, ou com alguém da sua casa, no trabalho, não tem como você ficar, nossa, sempre estática, sempre, né, assim, estou linda, maravilhosa, não acontece nada comigo, não. Então, o gesto, ele sempre vai revelar o que tá por detrás das coisas, né? A forma, ela pode ser bonita, mas a questão emocional dela, né, é pobre em relação à forma. É aquela coisa toda bonita, blisé, né? Então, isso demonstra exatamente que
é de fato. Porque ela quer parecer doce, bonitinha, fofinha e controla, né? E controla e não mesmo. quer mostrar, né? E aí, pegando esse gancho aqui, quando a gente fala da assinatura, né, assinatura anualmente, ela assina, é que eu não coloquei para vocês porque ela escreve SU, só SU, tá? Quando a gente vê depois, esse aqui são outras escritas não, dela. Essa não, essa aqui, essa aí já tá essa em atualizada. 2018, essa aqui já é atual, né? Aquela época foi, aquela carta é que ela escreveu pro namorado quando ela foi presa lá. Volta lá. E essa daqui é de 2018, aquela já assina o nome dela completo. A gente vai já falar já sobre essa, mas voltando àquela anterior, os movimentos também são diferentes, porque obviamente a gente vai mudando. O que eu quero dizer aqui para vocês é que os traços dela evidenciam uma pessoa que controla a emoção, que ela quer demonstrar sempre uma certa perfeição, uma agradabilidade, que tá tudo sempre bem e perfeitinho, enquanto na verdade não é de fato que ocorre. E tem uma coisa muito importante, que é assim, dentro de nós, todo mundo tem isso, que eu chamo de uma espécie de conflitos. Uma parte minha quer dormir até tarde, uma parte minha quer ir pra academia. Eu quero emagrecer, mas eu também quero comer um bolo de chocolate. Então, como que eu faço com tudo isso? São oposições, são conflitos. Todo mundo tem, né? E voltando à nossa, né, a análise aqui da assinatura anualmente, a escrita em si da Suzane mostra o quê? Que aquilo que ela verbaliza, o que ela mostra no rosto dela, nas atitudes dela e na escrita não confere. Existe uma espécie de gap entre o que eu mostro e quem eu sou de verdade. E aí o que acontece? Quando você usa essa ferramenta, por exemplo, para contratação, como que eu vou confiar numa pessoa que ela fala algo, mas as atitudes dela não são congruentes com aquilo que ela executa? O caso da Suzane é exatamente isso. Ela tem uma aparência de perfeitinha, de que ela é agradável, mas as ações dela não são congruentes. Então a gente tem uma personalidade aqui com um caráter que nem sempre, não estou falando da moral dela, mas estou falando da congruência entre ação e comportamento. E aí existe o conflito. Eu quero me mostrar que eu sou bonita, arrumada, falo certinho, mas no fundo, as minhas atitudes com você são diferentes. Então aqui é o que a gente está mostrando. E aí, Cíntia, eu queria que você falasse sobre a assinatura dela, dentro da sua visão, o significado do nome. Fala um pouquinho para as pessoas sobre isso, em relação a esse momento quando ela assina o Sul, né? Então, né, o nome dela, ela carrega a gente carrega um propósito no nome, a gente não recebe um nome à toa. Então a gente tem uma função no nosso sistema familiar e temos uma função universal. Né? Para que a gente veio nesse planeta, para que a gente caiu na nossa família. Mas pegando o significado energético do nome dela, já, né, na parte mais geral, o nome dela, ele pede responsabilidade, tem uma vibração de responsabilidade e decisão. Uma personalidade, uma vibração que não vai passar despercebida. Então, ela não fez isso, né? Ela, na época, ela não sustentava isso, porque essa letra redonda, essa aparência doce, frágil, né? E assinando só Su, ela estava pagando isso. Ela estava pagando, ela não queria mostrar, ela se diminuía isso, né? E aí, com o tempo, né, depois que a casa caiu, aí ela conseguiu se mostrar mais. Mas nesse caso aí, ela apagou totalmente a potência do nome dela. Quando ela assina desse jeito. Né? Quando ela escreve desse jeito e quando ela assina desse jeito, que nós vamos ver no próximo texto, mais atual, que completamente muda essa característica, né? Na verdade, ela tem a potência do nome dela, é uma potência muito grande, né? Mas ela não conseguiu deixar essa intensidade toda, né? Que a justiça, que também tem o significado no nome dela também. Né? Tem justiça? Justiça, força, intensidade, justiça.
de uma maneira geral, né? Então, se ela tivesse, talvez se ela tiver, aí tem característica do caráter, né? Sim. Se não, aí já é uma outra análise, né? Sim. Mas o nome dela, especificamente, tem a ver, é esse o sentido. Agora o que eu vou simbólico, falar, né? O que eu vou falar agora não tem a ver com a grafologia, mas tem a ver com o olhar sistêmico que a gente também trabalha, né? A gente sabe muito bem que existem forças reparadoras de sistema, né? E quando você traz que a Suzane tem um nome, né? O nome dela tem negócio da justiça que você faz. Quando a gente olha a tragédia que aconteceu, é horroroso. Por isso que eu digo aqui, se você olhar para tudo com rótulos, você sempre vai olhar que todo mundo está olhando. Agora, se você quer ver além, você precisa abrir um pouco mais o seu norte. E como você faz isso para não usar o seu julgamento? Você tem a escrita como uma ferramenta profunda de conhecimento desta pessoa. Eu jamais saberia isso da Suzane se eu não tivesse acesso a essa escrita. Eu ia ficar vendida pelo que a mídia fala, pelo rosto que ela faz, pelo comportamento dela e a fala dela. Agora, quando a gente tem acesso à escrita, a gente desce lá no inconsciente e entende a base, né? E como a Cíntia trouxe dentro da leitura da psicogenealogia, que a gente vê a questão dela com a justiça. Sim, e ela tem energia de decisão. Então, mas aí ela decidiu. Houve uma decisão aí. Né? Então, e ela não quis passar despercebida, não passou também, foi por um crime, né? Então, ela tem toda uma força, toda uma intensidade que, de certa forma, apareceu, mas ela acabou escondendo isso, abafando isso, quando ela assina somente Su. Isso. E aí vem um ponto, um gancho importante que eu quero pegar. A Suzane, ela tem uma dificuldade de conexão entre o que ela sente e age, como eu falei. Então, veja bem, se eu não sinto nada e eu ajo de uma maneira diferente, o meu ato não gera sensação em mim, não gera culpa, não gera nenhum tipo de sentimentos. E ela ela apaga o sentir e só tá no agir. Então, esse agir dela, a gente tem 3 centros de inteligência, que eu sempre falo dentro do método. Centro mental, emocional e instintivo. Essa tríade, ela tem que estar alinhada. Se eu eu só ajo, né, só vou lá e faço, mas eu ignoro isso daqui, o coração, ele é o veículo entre as duas polaridades. Então, se o meu coração tá fechado, por que a humanidade tá uma dificuldade total? Porque as pessoas não sentem mais. Elas só querem pegar o celular e virar e rodar, não tem nem paciência para ouvir você falar 10 segundos, você tem que captar a audiência 3 segundos, senão a pessoa já vira a página. Dane-se! Quer virar a página, vire. A pessoa vai continuar sintonizada com o que ela quer. Agora, quem entende o que está por detrás, sabe? Existe uma coisa invisível que guia o mundo e ninguém percebe isso. Quando você tem o pensar e o sentir aqui, esse sentir teu tá conectado, você alinha. E ela fazia o quê? O agir dela estava desconectado com o sentir. Então, ou seja, eu quero fazer isso, eu vou fazer mesmo. Que aí você vem e fala da justiça. E ela não vai assumir. Decisão dela. Então porque é como se ela falasse assim, quando ela coloca o Su, eu não vou assumir toda essa potência, tudo isso que meu nome carrega. Porque ela teria, se ela tivesse ido por um outro lado. Do coração, né? Se ela tivesse ido por outro lado, ela teria. A história teria sido outra. Né? Então ela vai apagando o nome. Vai apagando. Que no outro texto mostra o nome todo, ele só o Su. E agora, uma coisa importante que você falou, que eu acabei de lembrar. Na grafologia, quando a pessoa não assina o nome inteiro e ela tem uma questão com o nome principal, é um problema, sabe do quê? Lembra da infância? Então ela tem algumas questões na infância não resolvidas, que não foram... E gente, não tô justificando nada não, só tô falando fatos, são fatos. Julgue quem quiser, eu não sou juíza, tô aqui para contar o fato e o que eu enxergo. Então ela tem uma infância que não foi aquelas coisas. Claro, então se ela nega o sentir, obviamente que a infância dela foi complexa. Se for investigar mais, vamos encontrando sentido. Exato. Né? Aí pra gente entender com mais clareza, eu anotei aqui pra falar. Olha só,
Que interessante, Cíntia. Ela escreveu um bilhete, isso eu achei incrível, que eu tava procurando. E ela escreveu pro Daniel Cravinhos, que na época era o namorado dela. Ela disse assim, ó, o trecho: eu amo você. Vou sempre amar você, mesmo que você não queira mais saber sobre mim. Olha isso, eu amo você. Cadê a autoestima? Exatamente, cadê o sentir? Então, não importa o que você faça, eu vou continuar fazendo o que eu quero, né? É o que tá escrito. Que é a escrita do controle. Que é a escrita do controle, exatamente. Então, a gente já vê que várias mostra o que ela quer. Que ela quer mostrar. E ela também, né, tanto é o controle que ela delegou para o outro fazer o que ela queria fazer, né? Mas nem sem entrar neste mérito, né? Porque ela tinha um nome, voltando no nome, um nome forte, um nome intenso, um nome de energia de decisão, mas ela não sustentava isso na grafia. Exato, porque ela tinha desconexão emocional. Desconexão emocional total. Então ela declara um amor absoluto, mas tipo, tudo bem se você não gostar de mim. Não importa, não importa, não tô sentindo. Então ela, quer dizer, o nome dela traz força, a escrita ela tenta parecer doce, a assinatura apaga essa força e a atitude dela confirma essa desconexão. Essa desconexão. Da escrita dessa época, né? E aí vamos agora para a nova assinatura dela. Que a gente vai passar aqui, que foi a última, que foi aí, ó, essa aqui, ó. Essa já é de 2018. A gente vê que aqui ela já coloca Suzane, ela assina o nome dela completo. Aqui é como assim, né? Eu estou aqui. Aqui ela se mostra, clareza, ela se mostra como tá sou, legível. Né? Você vê que tá faltando o Luiz, né? É Suzane Luiz. O L é Luiz. Em cima que ela escreve. Suzane Luiz, ela escreveu em cima, mas ela não assinou. Tudo bem, tem uma questão que assinou, mas aí é uma outra história. É outra história, Mas o que você diria agora dessa maneira? Tipo, aquele momento agora ela assinou, e agora? Agora aparece a potência do nome, porque ela assume. Ela assume, ela escreveu o nome, o que ela pagava antes, era agora, ela coloca, o que era uma negação, ela mostra, né? Então, a máscara caiu. Né? Então, a gente vê essa postura. Ela assina Suzane, o nome inteiro, com mais firmeza, menos charme, porque tem uns ângulos aí. Né? Não tá tão redondinha mais a letra dela. Né? Então, ela já está se colocando mais como ela é mesmo, está se mostrando mais. A outra, toda redondinha, não tinha. Então. A gente vê o ângulos que a gente já tá com o nosso olhar, tá mais. Mas tem ângulos, tem um pouquinho. Pode ver, pega a outra, você vê, tá bem redondinha. Tá bem mais redondinha. Tá agora, bem, aqui a gente ainda vê que tá o quê? A desconexão, né, no próprio nome. Então ainda tem a desconexão interior das suas questões. Ela ainda... sim, ainda tem. Ela ainda tem as suas... Se for mais a fundo, vou vendo as camadas do nome... agora ela assumiu que ela é assim. Que agora não tem mais jeito. Né? Agora ela a casa caiu, né? Agora ela assumiu. Agora, assim... Então, olha que louco. Como ela não liga muito, ela não tem o sentimento, então ela dá desconexão emocional. Se as pessoas acham isso dela, você acha que ela tá preocupada? Não. Não, ela não tá, porque ela tem outra questão de personalidade, que não é essa questão agora, né? A gente não vai entrar nessa questão. Mas no começo ela fugia da potência do nome, e aí ela, depois que caiu a casa, caiu a máscara dela, agora ela vai assumir, só assim mesmo, fazer o quê? Por isso que ela assina o nome dela completo. Ela se banca. A potência do nome dela, agora ela tá assumindo a potência do nome dela. Isso aí. Que não justifica o ato que ela fez. Mas é assim que acontece, a gente tem que assinar, ainda nem todo, porque tá faltando o Luiz aí, tem uma questão com o Luiz, que aí tem que fazer uma análise da árvore genealógica dela, né? Mas é isso que acho que é interessante. Enquanto ela pôde se esconder, ela se escondeu. E agora tudo escancarado, né? Eu não tô assistindo aquela minissérie que tem agora, que fala, né, dos presídios e tudo mais, mas diz que ela tá fazendo um maior sucesso lá dentro. Então, eu acho que é quando assim a pessoa assume de fato aquilo que ela quer e ela entendeu que ela tem essa vantagem, talvez. Que aqui o gesto gráfico e a atitude, eles agora contam a mesma história. Agora tem a mesma história. Exato. Perfeito que você está falando. Agora tem a mesma história. Muito bem. Porque aqui tem mais ângulos, aqui tem mais desconexão e aqui, dentro do mundo desorganizado dela, existe uma vida para você ver que ela é assim. Já me viram mesmo, já descobriram mesmo? Então agora eu vou assinar meu nome. É isso aí. Mas ainda tem o L. Ainda tem o Luiz, que não tá lá em cima, mas não tá na assinatura. Porque aqui ela fez uma
uma declaração, né? Ela foi sim. declarar, né? Então a gente realmente coloca o nome completo. Mas aqui, ó, você vê, ela realmente está escondendo o L, omitindo o L, mas tudo bem. Tudo bem, É tudo isso bem. aí, vocês viram como é incrível, né? E aqui a gente podia até falar um pouco da, como eu falei, né? Da infância dela. Ela teve uma infância aqui, rapidamente, só para passar um olhar sobre isso, de que, tipo, eu tenho que ser docinha, eu tenho que ser agradável, eu tenho que censurar o meu comportamento. Então, desde criança, era nutrido isso da forma para parecer aceita. Então, existia lá atrás uma incongruência. Hoje ela já assumiu que tá tudo bem ser assim. Ela já abraçou essa desconexão. Na época ela tomou uma atitude extrema, porque realmente ela acho que quando ela quis se mostrar quem realmente ela era, e aí ela não conseguiu, aí as coisas não foram acontecendo do jeito que ela queria, e ela teve que tomar essa atitude, a atitude extrema que ela tomou. E se a gente pudesse falar da criança da Suzane, né, a parte interna dela, ela teve uma criança adaptada. Então, olha extremamente adaptada. A letra dela redondinha. Aí, aqui. A carinha doce. Carinha de doce, né? Que... Aí era mais ainda. Então, aqui ela já ainda era novinha, que foi quando ela matou os pais. Mas quando foi agora ela na prisão, ó, ela já ela aparece no crime lá no enterro, tem uma camiseta, uma blusinha de infantil, mas tudo bem. Mas olha como ela tá empoderada agora. Agora ela tá presente. Ela tá, né? Ela continua com aquela cara de sou boazinha, mas agora a gente já vê verdades aqui. E aqui é importante a gente ver que existem as evidências, né? A gente sabe que a letra tá mostrando. Sim, a gente sabe a gente enxerga que ninguém tá vendo vê. Os dois, né? A gente tem, então isso que é bonito, né? Que a gente consegue ver, tirar a máscara dela. Tirar a máscara, total, a assinatura não mente, não né? Mente, a assinatura não. A assinatura e a letra não mente, porque tem que ter os dois juntos. Sim, tem que ter os dois juntos. Tem que bater o texto e a assinatura. A anterior. A primeira. Dela, a do Cravinhos. Que ela manda pro Cravinhos aqui. Aqui é a criança adaptada. É aquela criança que a obediência cega, medo de errar, a rigidez, a máscara da perfeição. Faz tudo certinho. Eu sou bonitinha. Então, isso precisa ser muito olhado quando se está educando uma criança também. Quando você educa uma criança, não ficar pensando que ela tem que ter tudo 100% certinho. A criança precisa ser criança. É normal que as crianças, lógico que tem que educar, mas não ser rígido. Mas enfim, esse tema é super enorme. O foco que a letra está mostrando que ela tem uma atitude infantilizada. Ela estava infantilizada porque ela precisava mostrar o que os outros queriam ver, o que a família queria ver. Controle. O controle, mostrou que queria ver, então eu sou bonitinha, eu sou doce, eu sou fofinha. Mas aí quando acontece o crime e ela vai mandar o bilhete, a gente vê que também é isso e confirma, né, que não é ela, põe só, nem o nome dela ela assina todo, porque aceitar a própria personalidade, a própria potência do nome dela ela não assinava. E que depois as coisas foram tendo um andamento, porque a casa caiu, né? Mas eu acho isso que é importante, né? Ela não vai deixar, com essa letrinha que ela tem, com essa postura que ela tem, que ela não poderia deixar que pensassem outra coisa dela. É isso mesmo. Então eu quero mostrar isso. No outro, eu quero mostrar o outro. Ela mostrando, né? A letra, quando ela tá doce, bonitinha, fofinha. E depois a outra letra que nós vamos ver, que é a letra quando ela está mais assim. Essa aqui sou eu mesmo, ó. Caiu a casa, eu assumo que eu caí a casa. Que aí ela entra na potência do nome dela. Exato, que é o que você falou. Aí, olha, ó. Tá vendo? Ó, tá bem diferente da outra. Tá totalmente mais angulosa. Aqui já mostra não tanta doçura que existia ali naquela primeira. A gente vê que os traços são mais angulosos e o nome dela agora, ela tá mostrando aqui. Agora, já que vocês já descobriram que eu sou mesmo, então eu vou assinar o meu nome do jeito que é. É isso aí. Bom, gente, então quando vocês olharem para uma assinatura bonita, lembrem-se disso. Letra bonita não salva ninguém. E assinatura também. E a assinatura também, né, Cíntia? É isso mesmo. A escrita, ela pode enganar o olho, mas o gesto gráfico, a congruência, a combinação dos elementos não vai enganar os olhos de um expert
na escrita, jamais, né? Então, o gesto nunca vai enganar a consciência. Bom, só lembrando que se você tem uma letra assim, bonitinha, redondinha, tudo, né, ou conhece alguém que tem essa letra, não é por causa disso que a pessoa é uma assassina, né, é uma pessoa que se protege de algo, né, então algo que ela não queira mostrar, então ela ainda não está preparada para assumir a sua personalidade, por isso que ela acaba escrevendo dessa forma, mas não quer dizer que ela é uma pessoa má, ela pode ser uma pessoa super boazinha, muito bonitinha, muito quietinha, pode ser uma pessoa de uma personalidade assim, doce, não é uma assassina, mas ela não está ainda preparada para se colocar, para se posicionar. É isso, é o posicionamento. Então, não vou mostrar um posicionamento, agora eu não quero. Então, ela escreve dessa forma. E tá tudo certo. Né? Não é porque escreve assim que vai ser um assassino, não é. Né? É só uma questão, uma coisa que chama muita atenção. E a gente tem exemplos de outras escritas, de pessoas que são assim, maravilhosas, né? E assim, acho que a da Maria Tereza que você colocou no livro, assim, que a letra dela não tem nada de redondinho, né? Mas ela é uma pessoa totalmente boa, né? Então, se mostrou totalmente boa. Então, não é o traço. Nós não somos um traço, como diz a minha professora aqui, a Letícia. Você não é um traço. Você não é um traço. Isso aí. Então, é isso, gente. Muito bem colocado aqui pela Cíntia. A gente tem que sempre lembrar que o ser humano é uma pessoa muito complexa. E por isso que a grafia vai direto no cerne da questão de cada um de nós, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso episódio de hoje, falando sobre a letra bonita, né, que é uma curiosidade que todo mundo tem. E no próximo episódio, né, Cíntia, o pessoal vai gostar também, que a gente vai falar sobre a assinatura da traição, mas eu não vou falar mais sobre isso, não vou deixar você curiosa. Muito obrigada por você ter assistido a gente aqui. Ó, se você tiver qualquer dúvida, quer saber alguma coisa a mais, quiser participar de fazer um curso, uma formação em grafologia profissional com o Instituto Radai, que eu tenho um instituto que tem uma série de cursos, quando a Cíntia falou, é desenho, é rabisco. Fiz todos praticamente. Já me falaram, né? Fiz todos praticamente. Ela é um orgulho, essa pessoa. Olha o que ela falou, gente, aqui, deu uma aula, então, eu fico aqui, a professora fica orgulhosa, né? Cada curso é uma parte da grafologia. E aí você quer saber mais. Tem o desenho, tem o rabisco, tem a patologia, tem o RH, tem. Então você vai aprendendo, vai aprofundando e entendendo. Para eu chegar no que eu falei hoje, não foi no curso básico. No curso básico eu soube só um pouquinho. Aí eu quis aprofundar, porque você vai querendo saber mais. Mas por que é isso? Mas para eu poder saber isso, eu tenho que ter o básico. Eu fiz o básico, agora eu vou aprofundar. Eu quero isso. E aí cheguei e continuou estudando. E é uma delícia os cursos. Viu? Aqui, ó, depoimento ao vivo. Os cursos fazer força. São muito bons, são muito interessantes. Eu adoro grafologia, eu estudo praticamente todos os dias. Eu estou olhando, estou lendo alguma coisa, estou vendo alguma coisa e sempre linkando que agora eu linko com a psicogenealogia, porque eu adoro o nome, e tem, né, a pessoa não assina de qualquer jeito porque quer, tem um motivo. Então ela tem um nome, ela recebeu um nome, tem uma função do nome na sua família, no universo, e tem aí, entra todos os sentimentos, entre as emoções e as intenções também, e é muito importante a gente estar se conhecendo, é um autoconhecimento, você sabe quem você é. E gente, se você quiser fazer uma análise da sua assinatura, saber do significado do seu nome, se você está com uma assinatura que está te ajudando ou te prejudicando, entre em contato com a Cíntia, porque é ela que faz esse atendimento. Tá bom? Ela vai ajudar você a olhar sobre isso. E ela vai poder te guiar a não só saber, de curiosidade, o que meu nome significa, mas olhar o que eu posso fazer para melhorar a minha vida. Que esse é o nosso lema. A gente não tá aqui para passear e ficar tricotando para falar da vida alheia. A gente tá aqui para ser melhor, não é? A cada dia. Então você pode consultar a Cíntia, ela tem o Instagram dela. Pode falar seu Instagram? Pode, @Cíntia Grafo. Isso. Consulte ela. Vê se ela tem agenda para te atender, porque ela tá com uma agenda por aqui. Todo mundo tá querendo fazer o trabalho com ela, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Um grande beijo, a gente se vê logo mais. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau! Tchau!